volta com Dito e Feito ao vivo em cores para todo o Brasil e América do Sul pela Rede América TV, a TV da família. Olha a hora, meu senhor, olha a hora, minha senhora, olha a hora, meu telespectador. 1h17, é hora de nós falarmos com o quadro Levados da Breca. E para nos informar sobre os assuntos que são pertinentes à infância dos nossos pequenos, eu recebo em nosso programa a educadora parental Vivian Cirineu. Boa tarde, Vivian, seja bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde, obrigada pela oportunidade de falar com as famílias. Com certeza. Sobre temas tão relevantes. E hoje você vai falar conosco a respeito do bullying, né? O que é o bullying? Porque, aliás, na última sexta-feira, dia 7 de abril, foi o dia que marca, né, a comemoração do Dia Nacional de Combate ao Bullying. Sim, a gente tem essa data para relembrar, que foi a data de uma tragédia que aconteceu por conta do bullying. E caiu bem no meio do feriado da Páscoa. Então ficou um assunto um pouco esquecido, mas é importante a gente relembrar, porque a gente tem vivido muitas tragédias e que o bullying tem associação com muitas dessas tragédias. Então a gente não pode esquecer, a gente precisa de informação, de conscientização, tanto das famílias quanto das escolas, para combater essa violência que acontece nas escolas. Sem dúvida. Aliás, a gente tem até um slide que mostra o que é o bullying, né? Primeiro de acordo a definição. Como lei, a definição dele, né? Exatamente. O que é o bullying, né? O bullying, ele é uma agressão que a criança e o adolescente pode sofrer na escola, mas ela precisa ser repetitiva. Então, um caso isolado, que teve uma briga entre alunos, alguma confusão, algum conflito, isso a gente não configura que seja um bullying. Mas, por exemplo, quando a pessoa chama o outro de chupeta de baleia, quando chama de viado, quando fica o tempo todo fazendo isso de CC, né, aqueles apelidos de criança que as crianças terminam reproduzindo muitas vezes porque aprendem na casa, né, com o pai, com a mãe, né, quando xinga uma criança de seu preto, né, também tudo isso repetitivamente é configurado como bullying. Sim, porque ele pode ser tanto agressão física, quanto agressão verbal, agressão psicológica. A gente tem uma imagem para mostrar o que define a lei sobre bullying. Isso, porque é importante a gente saber que o bullying ele é crime, sim. E ele já está no Código Penal. A família de quem pratica o bullying pode ser penalizada. Sim. Então, a gente não pode tolerar, a escola não pode ser omissa quando acontece uma situação de bullying, né? Aí a gente tem na definição atos de violência física ou psicológica intencional e repetitiva, praticado sem motivação evidente por um indivíduo ou um grupo. Então, pode ser uma pessoa praticando bullying contra a outra ou várias pessoas, vários alunos, várias crianças e adolescentes. E a gente vê como consequência, né, quem sofre bullying tem muita dificuldade de falar sobre isso. Começa a se isolar. E isso pode trazer danos psicológicos ao longo de toda a sua vida. Com certeza, a gente vê ali, olha, a escola, a família e a sociedade, né? É um conjunto de envolvidos para justamente tentar solucionar esse problema. Exatamente. A gente tem um vídeo também para mostrar como que ele funciona nas escolas, essa situação do bullying. Se a gente puder mostrar. Vamos ver, então. Quando as pessoas pensam em bullying escolar, imaginam crianças sendo arremessadas contra armários, sendo trancadas no banheiro, sofrendo uma pressão diante de todos os colegas. Mas o bullying pode ser um pouco mais complicado do que isso. O agressor que pratica o bullying usa da sua força, do seu poder para tentar machucar ou controlar o outro, fazendo com que a vítima não se sinta segura. O bullying pode ser praticado por um ou mais agressores. Por exemplo, quando garotas decidem que uma delas não pertence, não faz parte e não deveria estar junto com aquele grupo. Mesmo no esporte, podem acontecer situações em que muitas vezes o professor, o técnico não vê, não enxerga que está acontecendo agressão entre os atletas, entre os jovens. É muito difícil combater o bullying, porque quem sofre bullying se sente envergonhado. Muitas vezes o jovem também não conta porque acredita que a situação pode piorar, algum adulto pode não acreditar nele, então se cala. Preciso parar, se afastar e contar. Precisamos ensinar e encorajar as crianças e os adolescentes para que falem sobre a situação, para que busquem um professor, o coordenador, o técnico, os pais, qualquer pessoa, qualquer adulto, coordenador da escola, que possa trazer segurança e lidar com o bullying da melhor forma. Adultos não toleram bullying e as crianças também não devem tolerar. Todos precisamos nos apoiar no combate ao bullying, ensinar as nossas crianças a ter empatia,
mais tolerância. Se ver algum colega, algum amigo numa situação sofrendo algum tipo de abuso ou violência, que os próprios alunos se protejam, que os próprios alunos se defendam. Todos precisam trabalhar juntos para tornar a escola um ambiente mais seguro, onde se tolera as diferenças, mas não se tolera a violência. Pois é uma questão social mesmo, que envolve todos nós, né? Nesse vídeo a gente vê muito a figura do agressor e a figura da vítima que sofre o bullying. Mas existe uma terceira figura também, que é o telespectador, é a plateia. Sim. Porque quando alguém pratica bullying, é alguma maneira dele mostrar que ele tem uma autoestima, elevar a sua própria autoestima, reduzindo a autoestima do outro. Então, eu sou mais forte, eu sou mais bonito, eu sou mais valentão, e você é a pessoa que não presta, ou vai no caminho da intolerância. E até com as meninas existe um bullying que é um pouquinho diferente. As meninas, elas praticam mais um bullying que é relacional, que é o falar mal da outra, que é o difamar a imagem pelas costas. Por isso que talvez muitas mulheres falam que mulher não é amiga de mulher, né? Porque tem essa questão mesmo, como você acabou de colocar. E que não tem nada a ver diretamente falando. Exato, porque se você tem uma construção boa da sua autoestima desde a infância, e aqui a gente já começa a entrar até no caminho de prevenção do bullying. Se a minha autoestima é boa desde a minha infância, por que eu preciso elevar a minha autoestima perante o outro e reduzir o outro? Sim. Então, a gente trata na prevenção como? Melhorando, promovendo que a criança desenvolva uma boa autoestima. Porque tanto a vítima quanto o agressor tem uma autoestima baixa. Porque o agressor que tem a autoestima baixa tenta diminuir o outro, mas quem é vítima também não tem uma autoestima boa o suficiente para entender que aquilo não é normal, se sentir encorajado para contar para algum adulto. Porque é comum, as crianças, os adolescentes, eles têm medo, têm vergonha, têm muito medo da ameaça. Né? Se você contar, vai ser pior. Se você contar, você vai apanhar ainda mais. E aí eles não contam. Então, assim, a gente precisa encorajar as crianças e os adolescentes a falar, mas não dá para esperar que eles terão essa proatividade de contar. A gente tem que estar atento aos sinais. Que a criança, de repente, muda o comportamento. Fica mais agressiva, não quer ir para a escola, ou a criança está mais triste, o adolescente que se isola. A gente tem que estar muito atento a tudo que está acontecendo com os nossos filhos. Porque senão a gente descobre lá na frente, depois de meses que ele já está sofrendo essa violência nas escolas. E qual é a consequência dessa violência nas escolas? Tem uma violência que Do bullying. para quem sofre o bullying, né? Que é para a vítima, que ela vai se sentir insegura, baixa autoestima, ela pode desenvolver transtornos mentais, depressão, ansiedade, levar a um comportamento suicida, porque é uma pessoa que ela, cada vez mais, ela se sente desencorajada e sozinha. Ela não tem apoio no que ela está vivendo. Para o agressor, existe também a consequência. Porque o agressor, ele também vai ser uma pessoa que vai continuar propagando essa violência. A gente tem um dado de que 70% dos criminosos que estão no sistema penitenciário já praticaram bullying em algum momento da sua vida. Então, o bullying tem uma relação com a criminalidade. Sim. E tanto o agressor quanto a vítima, eles continuam propagando a violência. A gente tem que olhar para esses dois. Quais são os sinais para a gente ter uma ideia de que a criança ela chega em casa e a gente percebe que ela está sofrendo bullying? O primeiro sinal costuma ser o isolamento, né? O distanciamento, a criança não querer falar, querer ficar mais sozinha. Às vezes, na própria escola, a gente pode observar um comportamento da criança querer ficar mais próxima de um adulto. Do moço da cantina, do inspetor do pátio. É como se ela quisesse a proteção. Exatamente, porque ela sabe que próximo de um adulto nada vai acontecer com ela. Então, se você observa que estão excluindo, vai ter uma festinha do amigo, convida todo mundo, mas não convida ele. Então, assim, são vários sinais que, é claro, é difícil monitorar todas as relações entre as crianças e os adolescentes nas escolas. Mas a gente consegue ir observando grupos que vão excluindo alguns alunos. E, nesse momento, o que a gente faz? Né? A gente traz todo mundo para um debate, para uma conversa na escola. E, acima de tudo, a gente faz um trabalho conjunto de prevenção, desenvolvendo habilidades socioemocionais. Porque o bullying, ele nasce da intolerância também, Sim. da violência, do que a criança, do que o adolescente aprendeu em casa. É isso mesmo. Eu percebo que é uma reprodução do adulto através dessa criança. Tem um outro dado, Fábio, que é assim, 70%
dos agressores vem de lares desestruturados. Vem de lares onde a criança também sofre o bullying em casa. É que não é correto esse nome, bullying, né? Bullying não é para essa situação. Mas é a criança que é agredida em casa, física ou verbalmente, e é um modelo que ela reproduz na escola. O pai que chama, você é um burro, né? Exatamente. Sua demente. Tudo isso termina reproduzindo e a criança vai para a escola, ela vê uma pessoa que também está fragilizada e ela monta em cima e ela se sente poderosa, se sente no palco. E o bullying humilha, né? Tem um outro dado que desses, 14% já receberam um tapa no rosto dos seus pais. Olha como é humilhante você receber um tapa no rosto. Ainda mais da figura que é o seu pai, a sua mãe, que você tem tanto afeto, confia. Sim. E aí, como é que essa criança não vai entender que essa violência é normal? Então, qual é o caminho? O caminho é a gente quebrar essa crença de que a violência é algo que é normalizado e que a gente resolve as coisas com a violência e não com o diálogo. A gente consegue realmente superar esse problema social? É muito difícil a gente desconstruir um pensamento, né? A gente mora num país muito violento. A gente mora num país em que 60% dos pais acreditam que precisam bater nas crianças para educar. Então, assim, a gente vive num país em que, por outro lado, também tem muitas pessoas preocupadas com a educação infantil. Então, é um trabalho muito de formiguinha para as próximas gerações. Sabe, os nossos filhos serão mais tolerantes do que nós, os filhos deles serão mais, e assim a gente constrói um caminho para que um dia a gente tenha uma sociedade mais humana. A gente tem mais uma imagem, porque eu estou vendo aqui, olha, da família na sociedade, na escola. Eu acho que era aquela tríade, né? Que a gente tá. tem a união de todos para combater o bullying. Então, na família, o que a gente vai fazer? A gente vai promover a autoestima das crianças, a gente vai fazer com que a criança se sinta confiante para contar as coisas. E aí abrir o diálogo mesmo. Seu filho, ele se sente compreendido quando ele conta as coisas para você, ou ele se sente criticado? Ele tem medo de contar para você, porque senão você vai punir, ou não vai acreditar, ou vai menosprezar, que esse é um grande problema do bullying também. Sim. Ah, mas que mimimi, a criança precisa passar por isso para ser forte. E não é bem assim que a gente sabe, né? Os dados de transtornos, de depressão, de ansiedade, de suicídio, mostram que não é bem assim que funciona. Não E é? hoje a gente tem um problema muito grave também, que é o cyberbullying. Exatamente. Né? Que está aí com muita força nas redes sociais. Tem até uma novela na Globo que retrata justamente também essa questão, onde um doente, né, ele se passa através de inteligência artificial por uma mulher para ter amizade com uma outra moça e pede para tirar fotos e assim por diante. Fotos íntimas. O cyberbullying, ele é o bullying praticado nas redes sociais e nas plataformas de mensagem. Isso. Então tipo eu posso... WhatsApp, Telegram. Isso. Exatamente. E é um caminho que é muito difícil, porque lá você pode ser anônimo. Né? Você pode... Não existe nenhuma delimitação para uso das redes sociais. Isso é um grande problema. Eu vou ser sincero, eu não sei se tem algum jurista, eu de verdade não estudei direito e sou muito franco com isso, mas a gente deveria, para cada pessoa que tem uma rede social, seja Facebook, Instagram, Telegram, qualquer coisa, deveria ser permitido apenas com o número de CPF. Exatamente. Porque aí você termina realmente acabando com aquele monte de perfil fake, você acaba com um monte de coisa que realmente é uma sujeira, uma imundícia. Eu falo isso já há anos na televisão, quase 6 anos eu já falo sobre isso. Porque a gente é obrigado a ter um número de CPF, RG para tudo. Né? Por que a gente não pode ter também o governo brasileiro não impõe para essas empresas que são de fora, que cada pessoa só pode ter, mesmo sendo uma criança que tenha um perfil lá no Facebook, mas que o adulto seja responsável por aquele perfil. Né? Hoje tudo a gente tem que pegar e colocar a íris para mostrar que é a gente, né? Colocar a impressão digital. Eu vejo que deveria ser assim também. Exatamente. Como que você rastreia quem pratica os crimes digitais? Né? Se qualquer pessoa pode ir lá e fazer um perfil e praticar o cyberbullying, outros tipos de violência, outros tipos de apologia, até mesmo ao abuso, como o caso que está relatado nessa novela. Então, realmente, a gente precisa de leis que regulamentem o uso da internet. Não dá mais para a gente aceitar, porque a gente está indo para um caminho muito perigoso de violência nas escolas.
Né? E às vezes as pessoas elas colocam sempre a culpa também no jogo, colocam alguma coisa, mas esquece que o pai e a mãe, ele é fundamental nesse processo de educação, no processo de observação dos sinais da criança, quando ela chega com a roupa suja, quando ela chega, sabe, com algum hematoma, né? Às vezes com um beliscão, que de verdade ela pode falar que foi uma amiguinha, às vezes não foi. A gente tem que estar atento a tudo. Exatamente. E nessa questão assim da violência das escolas, assim, não é um fator só, né? Como você disse, não é só o jogo. Sim. Então é a regulamentação da internet, é a família que não pratica mais bullying na sua casa, que abre o caminho do diálogo, que para de negligenciar, preciso trabalhar, você se vira, nem olha para o filho, nem sabe se o filho está tomando banho todo dia. Tem famílias, infelizmente, que isso acontece, né? E então a gente precisa assim ter um olhar maior, assim, como família mesmo, como sociedade, como um lado humano. E um olhar fraterno, porque às vezes quando o filho o amiguinho do seu filho vai em casa, e às vezes você fala assim, quando vai embora, você fala assim, aquele seu amiguinho, ele é gordo, né? Aquele gordo, não sei. Quando você fica falando isso, a criança, ela às vezes nem tinha percebido isso, e ela começa a reproduzir de uma maneira jocosa. Nossa, né? Fábio, isso é muito importante que você falou. Porque eu vejo as crianças, eu vejo os pais falando, e aí a criança, às vezes, ela nem percebeu aquilo, e ela começa a falar, mas ela fala pela inocência dela, de não compreender. Uma das coisas que mais você falou aqui, que eu sempre guardo isso, da questão do lóbulo frontal, isso. Né? Que aqui a criança ainda não está com ele formado, ela não tem esse discernimento do certo, do errado e tudo mais. Ela vai aprendendo ao longo dos anos, né? Por isso que é importante que você esteja ao lado dela, né? Essa importância do pai ou da mãe ali junto, observando, sentando, conversando, dando um banho na criança para ver se a criança tem alguma coisa diferente no corpo. A gente tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala para as crianças. Elas absorvem tudo. Então, quando a gente vê um caso assim, extremo de uma violência, em que alguma autoridade praticou, alguma pessoa fez um mal para muita gente, o que a gente sente muita raiva e a gente vem com aquele desejo de vingança. Essa pessoa precisa ser punida, essa pessoa precisa morrer. O seu filho está escutando tudo que você está falando. Está imprimindo tudo. Tudo que você está absorvendo, tudo. E você está no seu momento de raiva, que é ok, a gente sente raiva mesmo quando a gente vê uma tragédia como a que tem acontecido. Porém, quando você fala isso, você está demonstrando mais violência na sua casa. E a criança está absorvendo aquilo. E, mais uma vez, a gente está fugindo do diálogo e continuando a propagar essa violência. Olha, eu vou te dar um exemplo bem fácil para você que está em casa, que às vezes está achando que esse papo é um papo do politicamente correto, e nós não estamos falando de politicamente correto, nós estamos falando de educação. Educação começa dentro da casa da gente com as nossas atitudes. Quando você põe num programa policial de tarde e você deixa o seu filho pequeno vendo aquele helicóptero sobrevoando uma comunidade, quando você vê o apresentador xingando bandido, ladrão, não sei o quê, você está fazendo com que o seu filho também reproduza isso. É tão fácil, e toda essa atmosfera, essa energia pesada e densa, também entra dentro da sua casa. Por isso que às vezes você briga com a sua mulher, tem tanta coisa ruim, a gente vai para outro caminho se eu continuar aqui. E eu não quero ir para esse caminho, entendeu? Porque a nossa ideia é falar de educação, mas a educação também, ela se envolve nesses aspectos, daquilo que você também assiste na frente do seu filho. Né? Eu me recordo uma vez, Vivian, que eu fui ao SAMA, é um serviço assistencial de acolhimento institucional que tem em Bragança Paulista de crianças e adolescentes. E uma das coisas que mais me impactou, além de ver toda aquela estrutura limpa, bonita, higienizada por todos os colaboradores ali, foi conhecer um caso de uma menininha de 4 anos que toda a mãozinha dela estava queimada de bituca de cigarro porque a mãe usava pedra. E ela pegava e colocava a filha para assistir filme pornô de tarde, obrigava aquela menina para assistir. Aquilo me impactou, que eu guardo sempre esse exemplo. Porque às vezes a gente está falando de uma coisa que talvez na sua casa você acha que é bobagem, mas tudo acontece dentro da casa da gente. A violência, ela acontece dentro da casa da gente. Quando uma criança, inclusive, é abusada, não só psicologicamente, mas fisicamente, geralmente o abusador ele está dentro da família. É difícil, né, falar sobre isso, assim, porque se a gente vai olhar as notícias, assim, todos os dias, 100 crianças por dia são abusadas no Brasil. Esse é um dado da Unicef. E
tragédias acontecem com as crianças todos os dias. Todos os dias as crianças são invisibilizadas. Então, a gente continua esse trabalho, dessa missão, porque a cada família que escuta, cada família que chega essa mensagem, às vezes é uma criança que a gente está salvando. Sem dúvida. Então, a gente precisa, e você também que assiste a gente, que acompanha, divulga, espalha essa mensagem, porque você está ajudando outras famílias e outras crianças também. Com certeza. 1h37, tem perguntas dos nossos telespectadores. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Na minha época não existia essa coisa de bullying. Agora parece que tudo é bullying. Como podemos reconhecer brincadeiras saudáveis? Quem pergunta é Geraldo Peixoto, de Brasília, Distrito Federal. Geraldo, a definição do bullying ela é bem clara, né? Ele é um ato que acontece repetitivo e quando tem agressão física, verbal, o que vai acontecer? Quem sofre o bullying vai ter algumas consequências psicológicas. Então, se foi um jogo de futebol e os amigos ali discutiram, brigaram, ok, isso não é bullying, é um caso realmente isolado. Mas se isso está sendo repetitivo, tem uma frase que eu gosto muito, assim, porque é a história do politicamente correto, que nem que cabe aqui, né? Sim. É uma frase que diz assim, que mimimi é a dor do outro que não machuca em você. Sim. Sabe? Então, se é uma brincadeira que fere o outro, essa brincadeira não deve acontecer. Se é uma frase que machuca o outro, essa frase não deve existir. Então, por quê? Porque a gente não está preocupado com o outro, a gente está sempre preocupado com o nosso ego. E o que acontece? A gente deixa de olhar para o outro, a gente continua praticando essas violências que a gente não vê, que são as violências verbais e psicológicas que são invisíveis, mas elas continuam fazendo mal no nosso cérebro e no cérebro das crianças. Então, nem tudo é bullying, mas a gente tem que ter um olhar atento sobre essas outras manifestações da violência. E a gente tem que repensar também os nossos roteiristas, os escritores de stand-up comedy, como que se trabalha também essa questão, porque tem muitas pessoas que vão ali para ver outras pessoas serem humilhadas no palco. Isso também é uma reprodução de bullying. Exatamente. Né? As pessoas não pensam nisso, mas é uma grande realidade. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Tenho um filho de 9 anos e às vezes vejo que ele volta meio triste da escola, mas não se abre comigo. Como faço para saber se ele sofre bullying? Quem pergunta é a Joana Neves, de Goiânia, Goiás. Então, muitas coisas podem fazer uma criança voltar triste da escola, né? Às vezes, ele não está se sentindo, ele está recebendo punição na escola, ele está recebendo bronca da professora. Então, assim, muitos fatores. É claro que não existe um ponto isolado, mas se volta... É por isso que eu falo assim, que assim, o caminho da gente abrir o diálogo é o mais importante. E é revisitar, né? Se todas as vezes que o meu filho tentou falar, será que de alguma maneira ele não se sentiu compreendido, ele se sentiu invalidado? Né? Ai, que bobagem, pra que chorar? Tá chorando por besteira? Chorar não é coisa de homem. Exatamente. E aí a criança, ela foi aprendendo que ela não pode falar sobre tudo. Como é que a gente faz agora? A gente precisa fazer o resgate desse relacionamento. Começa por aí. Porque meu filho vai se abrir quando eu resgatar esse relacionamento. E aí não tem uma dica simples. Né? Talvez a ajuda de um psicólogo infantil ou um psicólogo para você, para que você aprenda habilidades de escuta e de chegar no coração para que o seu filho fale. Abrir a conversa com a escola, a gente não pode deixar passar batido, sabe? Porque da tristeza vem a depressão. E aí, às vezes, quando você descobre isso, é tarde demais. Então, fique atenta. Vá em busca de resgatar esse relacionamento com o seu filho. 0 operadora 11 98384 1466, pergunta na tela. Meu filho sofre bullying em todo lugar. Já troquei de escola, mas as brincadeiras sobre os dentes dele persistem. Ele tem 12 anos. Devo trocar de escola mais uma vez ou coloco na terapia? Quem pergunta é Raul da Rocha, de Boa Vista, Rio Grande. É isso? RR é o quê? Roraima, isso, Roraima. As perguntas não são excludentes. A terapia com certeza vai ajudá-lo,
Porque o que acontece? Quando a gente tem uma criança que tem uma característica física que é diferente das outras, né? Que é a criança que é gordinha, que é a criança que tem a cor de pele diferente, Que é estrábica. que é o deficiente, que exatamente, ela tem alguma característica, pode ser usar óculos, Sim, né? Que é o chamado de 4 olhos na escola. sim. Qualquer característica física que seja diferente do grupo, o que vai acontecer? Ela tem uma propensão de ser a vítima do bullying. E aí o que vai acontecer? Se fizer terapia, isso vai ajudá-lo a lidar com as emoções que o bullying vai provocar nele. Agora, a conversa é sempre junto com a escola. Porque assim, trocar de escola, você nunca vai encontrar uma escola que seja perfeita. Sim. Né? Mas dentro daquela escola, o quanto a coordenação, a professora estão abertos para conversar, para trabalhar em conjunto com os alunos a tolerância ao diferente. É esse o ponto. É isso que a gente precisa fazer nas escolas. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Minha filha faz bullying com os colegas da sala. A diretora da escola já me chamou para conversar algumas vezes. Eu sei que é cruel, mas os colegas sempre dão risada e ela continua com os comentários maldosos. O que eu devo fazer? Quem pergunta é Emily Mendes, de Ponta Porã, Mato Grosso do Sul. Emily, também é muito difícil para um pai ter um filho que é o agredido e ter um filho que é o agressor, né? Então, assim, a gente precisa encorajamento, precisa trabalhar o relacionamento, porque muitas vezes não vai adiantar você falar para ela, não faça isso. Ela não vai te escutar. É o entender como se fosse um comportamento à ponta de um iceberg. Por que será que ela precisa reduzir a autoestima dela? Como eu estou lidando com ela em casa? Eu construo a autoestima ou eu estou destruindo a autoestima do meu filho? E é uma reflexão que é dolorosa para a gente fazer, mas a gente precisa se questionar. Por que a minha filha tem autoestima baixa e precisa difamar o outro? 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Sou professor. Como posso tratar o bullying em sala de aula com crianças de 5 e 6 anos para entenderem que não é brincadeira? Quem pergunta é a Ana Rosa, do Instagram. Então, é muito importante falar sobre bullying, né? Por isso que a gente está aqui nesse trabalho e as crianças precisam saber o que é o bullying, saber que a brincadeira que machuca o outro não é uma brincadeira saudável, e aí com jogos, com dinâmicas, mostrando e fazendo com que as crianças tolerem a diversidade. Porque nenhuma criança nasce preconceituosa, a criança aprende a ser preconceituosa, ou na família, ou com os colegas. E é assim que a gente vai conseguir combater o bullying nas escolas. 0 operadora 11 98384 1466. Pergunta na tela. Qual idade a criança pode começar a praticar bullying? Com 6 anos já tem intenção? Quem pergunta é a Marília, do Instagram. É aquela história do córtex que você falou. Ela não tem uma intenção manipulativa de planejar uma ação que vá ferir o outro. Mas é como se fosse subconsciente. Eu não me sinto encorajada, minha autoestima é baixa, e aí eu provoco o meu coleguinha. Eu sou agressiva com o meu coleguinha. Uma agressividade que é muito mais uma manifestação da agressividade que ela sofre, de alguma maneira. Então, a gente tem que olhar que também as crianças, elas se tornam agressivas contra o outro, quanto mais desencorajadas elas estão. Bom, eu sei que o assunto, ele é um assunto que verbera demais para todo mundo. Mas você pode, de alguma maneira, já ajudar o seu filho, você pode se ajudar na sua casa com a sua esposa, ou você que realmente cuida de uma criança, através de um curso com a Vivian Cirineu. Para isso, você pode procurar ela nas redes sociais através do Vivi Cirineu, Vivi Cirineu. Você que é de escola também, pode levar a Vivi Cirineu para a sua escola para ministrar um workshop, uma palestra, para todo o pessoal, o staff, saber lidar com essas questões, inclusive propor ações para que realmente o bullying ele comece a ser extirpado de dentro da instituição. Como eu disse, é Vivi Cirineu. Vivi Cirineu. Obrigado, Vivi. Sempre bom conversar com você sobre um tema que é tão importante, que de alguma maneira mexe com os nossos pequenos ou mexeu conosco em algum momento.
Certamente. Obrigada pela mesmo. oportunidade. Até a próxima terça. Até. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta tem mais de Te Feito. Até já.